Ok. Então, o que é o Training Camp? O Training Camp é uma modalidade que eu tinha criado, assim, que eu criei baseado em outro tipo de training que eu tinha criado para Giovana, no tempo que Giovana ainda era bem iniciante no desenho, que era uma forma de evoluir mais rápido baseado na prática. Eu fiz assim, baseado naqueles métodos japoneses de como aprender português e inglês, tipo Kumon, e baseei exatamente em fazer o máximo de exercícios, o máximo de quantidade de desenhos. Quantidade de desenhos que muda todo dia, né? Isso, Todo dia é uma coisa dia. diferente do dia que passou. E aí nos seus 2 dias de descanso, entre aspas, descanso, tá? Que você vai continuar desenhando. Mas você desenha só o que quiser. E aí você automaticamente, né, vai usar algum conhecimento que você consultou durante a semana. Então o Training Camp ele tem a função de tentar estudar, ou seja, de tentar pegar algo que já existe, pegar algo de como já existe e aplicar dentro do seu. Então a gente vai aqui fazer o primeiro Training Camp baseado em Naruto. Mas por que Naruto? Na verdade, em Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto é um artista que era muito bom na Jump. E ele fez o mangá Naruto, que foi sucesso. Todo mundo conhece, não é algo assim que é estranho para ninguém. E dentro do traço dele tem muita coisa interessante para se estudar. Sabe? Tem muita coisa interessante para se estudar. O cara é muito bom de corpos humanos mesmo. Ele é também muito bom de monstros, de cenários. A arte final dele tem uma característica bem interessante, mesmo que pareça mais simples, mais limpa, mas nem é tanto. E ele vai mudando isso na própria história dele, do começo para agora. Ele tem outros conceitos de arte final, sabe? Tipo, no começo ele fazia uma arte final bem mais pesada do que a arte final que ele vai terminar a história. E, assim, é um cara muito interessante para estudar em vários aspectos. Hoje a gente vai estudar ele no aspecto do desenho em si. Na verdade, personagem. Esse Training Camp é focado em desenho puro. Por isso que eu tô aqui com papel e lápis. Porque você não vai se preocupar com outras coisas, com luz e sombra, com tinta, com coloração, nada. Depois, quando você terminar, você até pode brincar. Vira um extra, né? Vira um extra. Tudo que não é desenho é extra. Deixa eu ver. Bom, falando de outras coisas desse Training Camp. Paulo resolveu me ajudar com esse Training Camp há muitos anos atrás. Tem, sei lá, uns 14, 13 anos atrás. Porque eu tava sentindo muita dificuldade em fazer coisas simples. E aí eu me deparei, né? Como muita gente gosta de falar, me deparei com a parede. Eu não consigo mais. E aí, não, eu tenho que meter a cara e desenhar. Eu acho que o Paulo já colocou no nosso Discord esse treino. Acho que sim, né? Como assim? Você não colocou a lista do treino Não, a de alguns treinos que o pessoal já pediu assim como exemplo. Só que a gente agora tá meio tentando transformar em live, né? Pra vocês fazerem junto. Não tão pesado quanto seria de uma forma bem mais leve. Por quê? Porque o treino oficial é todo dia. E eu não tenho condições de parar a stream pra fazer isso todo dia. Então eu vou fazer a cada 2 semanas com vocês. Então vamos ver fanarts, vamos ver cenários, vamos estudar objetos, props e várias coisas. Sim. O que mais? Aí a gente botou assim, que nos modelos de Training Camp a gente, pelo menos no de agora, vai ser do estudo referenciado, né? Que, como eu disse, vai ser em cima do Masashi Kishimoto. Mas esse estudo referenciado, assim que Giovana começar, vocês vão ver que não é que ela vai imitar, ela não vai copiar. Ela vai pegar, por exemplo, um aspecto, e ela vai dar uma mostrada aqui, olha, o que é que eu quero daqui? Eu quero isso daqui. Aí ela vai fazer rapidamente um desenho só a parte que ela quer,
para tentar entender o que é que tá acontecendo, para depois jogar no desenho dela. Isso assim, só para mostrar para vocês. Porque normalmente ela não faria isso. Normalmente ela está olhando, ela olha o que ela quer dentro disso e já vai direto pro desenho dela. Aí vamos lá. Sobre o estudo do dia, que é baseado em Masashi Kishimoto. Quem é Masashi Kishimoto? A gente já falou assim no começo, mas Masashi Kishimoto é o irmão do Seishi Kishimoto, autor de 666 Satan Mangá. E outros. E outros também, que ele tem vários outros mangás. É um dos mangakás que tiveram maior sucesso dentro da Shonen Jump. No período que Naruto estava sendo publicado, Naruto, juntamente com One Piece e Bleach, eram carros-chefe da editora, fazendo mais de 700 capítulos e agora continuando, inclusive, o mangá nesse novo Boruto. O cara hoje publica o que quiser porque ele adquiriu esse status. Ele adquiriu um status que era reservado somente para monstros como Akira Toriyama, o Tetsuhara, Togashi. Então, Masashi Kishimoto é uma ótima referência de estudo, até pelo sucesso que ele obteve. Então, o traço dele sempre é moda. Vira e mexe, mesmo quando alguém reclama, ele volta. Tipo, Naruto sempre volta a ser assunto. Hoje mesmo Naruto já era assunto de novo no Twitter. Quando sai um episódio de Boruto, sempre sai alguma coisa de Naruto. O pessoal, não, porque gosta ou não, mas ele sempre está em evidência. É um assunto, né? Então, o Masashi Kishimoto é um cara que conseguiu alcançar o status de estrela maior dentro de um mercado dificílimo. Aí, quais são assim, as características únicas do traçado dele? Eu meio que tinha comentado que é a limpeza na arte final e no traço, né? É mais fácil abrir essa? Não, já tá aí. Não, abrir maior. Deixa eu ver. É só você ver aqui. Cadê a câmera? Pronto. É porque não vai mostrar direitinho, não. Não. Acho que é melhor assim. É melhor desenho e tal. Opa, seja bem-vindo e progos. Sim, ó, o que é que a gente tava comentando, né, da arte final dele, ó. É simples, né? Você tem linhas quase sem diferença de pressão. Você tem blocos pretos e algumas achuras. Né? Ele, a princípio, usava muita retícula. Ele vai deixando o uso de retícula para lá à medida que a história avança, porque a retícula demora muito tempo para fazer, inclusive. Deixa eu ver se... Só fazer um teste aqui. É por causa da claridade, eu acho. Mas enfim. Esse aqui é melhor, que é mais escuro, ó. Você vê, você tem pretos sólidos. Sempre assim, pretos sólidos. Linha bem sólida também, firme. E algumas achuras normalmente na tendência de movimento, ó. Aí assim, uma coisa que o pessoal costuma bagunçar muito na lógica, que acha que a achura é só pra sombra. Sim, mas ele não usa achura, ele usa como separação de elemento. Tanto o preto como as achuras são separação de elementos. Também serve para textura, serve para... Isso. E ele é um dos que usa mais, porque ele realmente não... ele vai abandonando a retícula com o passar do tempo. Quase não usa, né? Usa para algumas coisas bem específicas, óbvias. Sim. A propaganda aqui, nada a ver. Bota bem mais na frente. Tá, vamos colocar pro final aqui. Até onde vai. Porque aqui é o comecinho mesmo, né? O arco do Zabuza. Então, se você pega esse começo e compara com o final, você vê que a arte é bem mais limpa, bem mais limpinha. Tem no próprio Manga Plus, se abre no Manga Plus. O Manga Plus. Mas bota isso aqui mesmo. Pronto. Ó, eu tenho na minha tablet. Vendo que no personagem, no Naruto, ele quase não tem a Ashura, ó. Só tem aqui. Por quê? Porque aqui tá ajudando a separar o braço da jaqueta. Mas no resto não tem nada.
Você não vai ter. Ó, é limpo. E a achura do cenário é textura de pedra para ajudar você a entender a diferença de volume de cada pedra. E o preto também tá separando áreas, né? Tá bem dividido. E no aspecto do desenho, Giovana, na hora de desenhar, o que é que você acha que ele tem assim de coisas únicas que mostraria Que daria mostra pra que mostrar no é lápis? ele, né? Pronto. Uma coisa que dá pra notar Bota aqui de lado. Peraí, eu vou colocar aqui. Que aí você mostra aqui no lápis. Certo. Vou deixar esse aqui Isso, que é pra no vocês. frame. Deixa eu pegar um papel para não botar aí. Tá bom. Dei um papel. Aí você pode mostrar. Olá, Indy, tudo bem? Chegou agora? Você pegou a introdução, a gente conversou um pouco sobre o Training Camp e sobre o Masashi Kishimoto. Agora, alguns aspectos do traço dele, que eu noto. A gente já falou da limpeza, né? Especialmente no final. Mas uma coisa que é notável, assim, que é dele, é cabeça oval. Se você reparar, todas as cabeças do personagem são bem ovais, porque ele puxa bem pro realismo, sabe? E se você notar também, todos os features são os elementos de face, por exemplo. Estão sempre bem posicionadas. Ele faz um olho que não é grande, entendeu? Ele sempre segue um padrãozinho. Até porque ele era muito fã do cara do Akira, né? Do Akira. Sim, ele imitava mesmo, tentava, ele e o irmão, o Seiji Kishimoto, eles imitavam muito o traço do Akira. E, tipo, ele tenta jogar essa mesma referência. É um dos motivos, inclusive, quando ele comenta nas entrevistas, da limpeza que ele faz também do traço, porque ele achava, se vocês já leram o mangá de Akira, vocês vão notar que é um mangá bem limpo, com não tantas retículas, que ele tenta primar pelo desenho do personagem em si, de mostrar bem o personagem, do que botar muito efeito. Pronto, aquilo que eu tava dizendo dos features, né? Ele sempre vai fazer a bola do olho com a pupila. Você pode reparar, todos os personagens, cabeça bem ovalada, o olho sempre do mesmo tamanho. Ele não faz aqueles exageros. Eu vou nesse quadro aqui eu vou fazer o olho maior, que é para dar mais expressão. Não, ele vai manter essas características certinhas. Mesma coisa, nariz, ele costuma desenhar o formato direitinho. A linha dele, como eu falei, não vai ter muita variação, então como assim? Vai ser a linha, mesmo que ele use pena, provavelmente ele usa muito a School pelo traçado, né? Quem assistiu a live de Beco de Pena vai entender o que eu tô falando. É uma pena que faz o traço mais assim, único, sabe? Enquanto que a G-Pen tem outros mangakas que gostam de fazer uma variação na linha que fica mais assim, mais expressiva. Enquanto que ele não, ele vai deixar mais único. Vou até limpar aqui, ó. Então, um dos aspectos bem notáveis do traço dele é deixar sempre bem limpo. Cabeça certinha, os elementos no seu devido lugar. E a outra coisa também é de mangaka que usa pena. Eles têm um traço que às vezes deixam espaços vazios assim, sabe? Não sei se vocês estão vendo aqui nesse desenho. Então, quando a gente for fazer nossas ilustrações, ele sempre vai deixar distância de proporção certinha. A boca vai até o meio dos olhos. A distância dos olhos tá sempre certinha.
Indy. O preto eu falei há pouco tempo. Ele usa preto como separação de elemento. Porque normalmente o preto total na arte final é oclusão. Só que ele não usa como oclusão. Ele usa para separar um elemento do outro. Mesma coisa para as achuras. É textura e separação de elemento. Outro detalhe que vocês podem reparar, como ele gosta de desenhar os corpos, digamos assim, corretos, né, com a volumetria correta, então tudo que é featura vai ser direitinho. Você vê todas as orelhas, tem o detalhamento. Aí Paulo até estava comentando ontem sobre perspectiva, né, de personagem. Quando estava nessa fase aqui mais inicial, ele fazia muito olho de peixe, aquela coisa toda, mas com o passar do mangá ele foi tirando isso. A moda passou, né? E é melhor também que vocês se acostumem mais com a isometria, escorço, do que com essa preocupação toda com perspectiva é irrelevante. Pronto, uma coisa do training camp que é regra, ninguém vai sombrear. Ninguém vai sombrear, certo? Vai ser só linha. Você vai se preocupar só com o desenho. Pronto. Aqui, ó. Você para pra analisar os aspectos do desenho, tá aqui. Fiz um Naruto. Tem gente que fala assim, eu gosto de fazer o fanart com meu traço. Aí sai um personagem nada a ver. Sai outro personagem. Sempre que vocês forem fazer o fanart, tem que ficar o mais parecido possível. Você tem que puxar tudo que você conseguir. Vou dar um exemplo. Alguém pede, sei lá, pra você uma Sakura como cliente. Uma Sakura fazendo determinada coisa. Se não parecer a Sakura... Não vai ser a Sakura. Não vai ser a Sakura. O cliente não vai gostar. Não vai ficar satisfeito. Não Sabe? vai. Então, assim, isso o que você tem que fazer não é copiar o desenho, é entender o desenho. Por que o cara faz daquele jeito, sabe? Na verdade, a perspectiva de cenário também é um negócio que com o tempo você vai abandonando. É porque o conceito de perspectiva, depois que você entende, você não precisa mais traçar pontos de fuga. É verdade, não precisa. Isso é algo que você só precisa até entender. Na hora que você entende, você vai só através de posicionamento. Sabe aquela coisa de quanto mais distante, menor? Pronto, uma coisa que eu sentia uma dificuldade enorme, e eu até fugia de fazer cenário, é que eu pensava assim, não, toda vez que eu fizer um cenário na minha vida, eu vou ter que pegar os esquadros e ter todo aquele trabalho e... Não, fora aquela coisa de você ter que ir diminuindo o personagem e os objetos. Não. Que isso não existe, porque assim, dentro do seu bloco, o objeto ou personagem, ele tem um tamanho só, que é a isometria, ou seja, posicionamento, isometria e escorço. Esses três conceitos são os conceitos que você, depois que aprende perspectiva, faz cenários convincentes. Pois é, eu vou dar um exemplo nesse desenho aqui, ó. Ele tá perto de umas rochas, certo? Essas rochas não estão diminuindo pra cima, entendeu? Se a perspectiva fosse tão
esse negócio todo assim, elas estariam fazendo assim, ó, diminuindo. Só que a câmera só está superior. Esse Naruto, inclusive, ele tá isométrico, total. Todos os tamanhos dele estão na proporção, sem deformação. Tá tudo na proporção real. Ou seja, o braço do tamanho do antebraço, da cabeça até metade do corpo vai estar igual à outra metade. As pernas estão do mesmo tamanho. Não, mas espera aí, como assim as pernas estão do mesmo tamanho? Porque a perna tá mais para cima. Não, gente, é porque tá numa grade isométrica. É a angulação. Até mesmo a distorção de objetos grandes é algo para se tomar cuidado, porque quando você distorce objetos grandes, você não pode simplesmente distorcer. Você vai ter que aplicar uma regra de perspectiva que é de 3 pontos. E aí, meu amigo, você começa a complicar. Normalmente fica uma porcaria. Fica. É só você veja um mangá, quadrinho ou até animação de mecha, que é com bastante gigantismo, você vai ver que isso não existe. O pessoal evita fazer isso. Pronto, se você vê a introdução de Gundam 0079, que ele mostra as naves, os robôs, você não vê essa perspectiva toda, mesmo com elementos tão grandes entre si. Inclusive, quem quiser assistir Gundam, tem os 3 filmes na Netflix, do 0079, que é o primeiro, muito bons. Estava assistindo nas viagens, é uma maravilha. Pronto. Só para repetir, antes de começar, regras, solinha, certo? Ferramentas, lápis e borracha, papel. Só, não se preocupe com mais nada. Ah, mas tem um preto aqui, eu vou pintar, né? Não faça isso. Não faça isso. Não precisa pintar de grafite. Não precisa. Então, vamos começar. Não é bom pegar uma Hinata, uma Sakura, não? Antes aí. Só pra mostrar aí rapidinho. Vamos mostrar. Porque você mostrou masculino, eu vamos mostrei mostrar os homem, mas vamos lá. Inclusive, eu vou repetir as mesmas características, vocês vão ver. Que é a mesma coisa. Eu considero que perspectiva é a coisa mais fácil do desenho. Por quê? Porque até eu consigo fazer. Com régua você faz perspectiva, aqui, não precisa ser um gênio, não. Sakura, certo? Que foi que eu falei do traço dele, ó. Cabeça oval, os olhos estão pequenininhos na proporção certa. Assim, não é olho pequeno, é olho na proporção certinha. O nariz está detalhado, o mínimo, mas tá. Existe tá com um nível detalhe. de simplificação em relação à realidade, mas é um nível de simplificação não deformativo. Né? Tipo, não é como você pegar um chibi, a exemplo, um traço, sei lá, do Digicharat e do Lucky Star. Não, a deformação é mínima. Exatamente, deformação mínima de personagem. Inclusive, é uma deformação que é assim, ele, na verdade, remove elementos da realidade. Ele não adiciona nem deforma, ele só remove. Isso, exatamente. Aí traço, ó. Traço simples, só uma puxada, acabou. O preto está servindo para separar os elementos. E as achuras são texturas. O olho tem sempre a bola e a íris, pupila. Tem sempre a íris e a pupila. Sobrancelha desenhadinha também. Pronto, essas são as características de Naruto. Quando ele faz um personagem mais novo, que é muito, muito visível nesse primeiro volume aqui, que os personagens são mais criança, eu falei da cabeça bem oval, né? Pronto, quando ele faz as crianças menores, ele faz o rosto mais arredondado. Deixa eu ver se eu acho um grande aqui. Mais arredondado. Ele, na verdade, achata mais a ovalização, deixando as laterais maiores. Esse Sasuke novinho aqui, ó. Se ele fosse fazer um Sasuke mais velho, seria puxado mais pra ela, ó, que é mais oval. Só que criança achata, né? Achata o quê? Essa distância entre
essa distância do Entre maxilar. Do maxilar e da ponta do queixo. Então, as crianças que ele faz, ó, tem a cabeça mais redonda do que oval. Mas os elementos são os mesmos. Tem a pupila, tem um nariz desenhado. Isso mostra que ele tem um bom conhecimento do ser humano, da fisiologia do ser humano. A orelha tem todas as orelhas, vai ter todos os detalhes da orelha. Sempre assim, é um padrão. Aí, por exemplo, bota aí a Sakura nova mesmo. A Sakura mais redondinha. Arredondar o rosto também nem sempre é só para fazer com cara de criança em si, mas também é uma tendência para mulheres, para personagens femininas, para você querer deixar mais fofa. Mas isso não se aplica tanto no traço de Kishimoto, porque Kishimoto ele imita bem a realidade. Ele tenta simular a realidade dentro do traço dele. Tanto é que hoje, se você lê Boruto ou acompanha algum mangá que o próprio Kishimoto postou de eles mais velhos, já com seus 30, 40 anos, a Sakura parece uma senhora mesmo. Sim. E não é porque tá com rugas nem nada. Ó, a mesma coisa quando ele vira, né? Quando ele vira a cabeça, os elementos vão estar posicionados certinho. O olho não tem deformação também. Ó, o nariz desenhado de baixo para cima. O queixo, ele vai mostrar. Então vai lá, que personagem você vai desenhar? E agora no traço não, é Giovanna mesmo, fazendo alguma coisa aí. Vamos desenhar uma Sakura, eu gosto da Sakura. Eu gosto muito da Sakura. Personagem que na adoro. verdade eu acho até que o pessoal é meio injusto com ela. É porque ela cresceu, ela era muito bobinha, só que de uma parte pro final... Todo mundo era muito bobinho. Sim, todo mundo era bobinho, porque o pessoal adora criticar ferrenhamente, né? Todos os personagens. Gente, os personagens não podem ser perfeitos. Vai dizer que todo mundo, cada amigo seu, parente seu, é uma pessoa perfeita? Não é. Ah, mas eu gosto do crescimento dela em si, assim, Sim. de como ela se torna forte. Porque Exatamente. ela é um dos personagens mais fortes do mangá, pra falar a verdade. Pode não ser a mais forte, pode estar no top 10, mas tá pelo menos Essa no roupinha é do Shippuden, né? Desse zíper. do Zíper. Zíper com as luvas, essa daqui, ó. É, do Shippuden já, é do começo do Shippuden. É legal. Que é de quando ela luta com Sasori. Pronto, achei a roupa. Que a princípio ela usava uma saia, agora ela usa uma bermuda com esse... Bermuda com um negocinho em cima. A Gigi vai copiar? Vai não, vai Não, fazer eu não um vou desenho copiar dela, não. Vamos fazer nossas no próprias... qual o que ela quer do desenho é que fique com a aparência de como se Kishimoto tivesse desenhado. Exato. Entendeu? Sakura é mó legal. Personagem Aí- que eu não gosto, na verdade, é Hinata, que eu acho que ela não... Hinata é meio... Eu acho que ela não cresce como personagem. Ela muda pouco, né? Ela Tem- praticamente não muda, você não vê a Tem mudança aquele dela. negócio que ela teve coragem de ajudar Naruto, essas Sim, coisas todas, mas... isso aí tudo bem, mas não vai além disso, sabe? Você não vê realmente uma mudança nela, assim, ela não se torna um personagem diferente, na minha opinião, do que ela era no começo pro final. Boa tarde, Miriam. Tudo bem? Sakura não, Sakura tem todo um arco de mudança. A Sakura que termina não é a Sakura que inicia. É bem legal. É diferente do... Assim, eu comentei com vocês quais são os aspectos. Se vocês quiserem desenhar junto comigo, usem o Google Images ou então peguem um mangá para ficar olhando, referenciando. Tentem aplicar essas características. Como eu falei, o desenho é só linha. Você pode fazer um esboço clarinho? Pode. Mas depois você vai ter que arte finalizar de lápis, que nem ele. Só que sem pintar o preto, tá? Só linha. Tem que fazer parecer que o desenho original que você vai fazer... É. Por que original? Porque você vai fazer um personagem fazendo algo que Kishimoto nunca desenhou. Só Porque que... é sua visão, né?
Mas o traço você vai tentar... Mas o traço tem que parecer o máximo possível do Kishimoto. Precisa ser igual? Não. Mas tem que ter a essência pra pessoa dizer, esse daqui é tal personagem. Rapaz, ela não é só dona de casa, não. Ela ainda faz missão. Lembre, eu achei fuderoso. Porque ela não assiste, eu lembro. Ela é uma ninja médica, ela é muito importante. Na verdade, agora que Tsunade saiu da vila para as férias, ela é a principal ninja médica da... Ela é a nova Tsunade, ela é uma personagem muito importante. Ela é a principal ninja médica de Konoha, ela é Shizune. Pois é. Vamos lá. Vou definir aqui um espaço. Eu vou fazer uma pose, alguma coisa. E também até esse negócio de dono de casa do próprio Japão. O Japão ainda tem essa cultura, bem assim, que a mulher é quem costuma cuidar das coisas de casa e tal. Isso é coisa de lá. E elas não veem isso como degradante. Acho que tem até esse mangá aí que ela faz uma missão com o Sasuke. Pois é, eu não vi poder nenhum de Hinata. Todo negócio de Hinata que existe é só de filler. É o da família, né? E de filler. Filler. Hinata só faz alguma coisa em filler. Não existe nada oficial onde Hinata está fazendo alguma coisa de verdade, sabe? Dentro do sentido de desenvolvendo uma habilidade ou se tornando uma personagem diferente. No máximo tem um filme que Naruto magicamente descobre que está apaixonado por Hinata, que é daquela história de Naruto The Last, mas sinceramente aquilo dali consegue ser pior. É uma história de amor bem babaquinha mesmo. Mas lembrando, é mangá da Jump, é mangá de moleque. Só de ser da Jump, na verdade, não é normal que se ponha mulher em primeiro plano. É muito estranho quando o mangá da Jump tem mulher em primeiro plano. Porque é mangá, exatamente como o nome diz, shonen. Feito pra menino. E os poucos mangás que tentaram fazer isso, normalmente não fizeram sucesso lá. Então, mesmo que o autor às vezes tenha vontade e tal, essa proposta costuma ser derrubada pelos editores. Pronto, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um esboço bem claro, pensando em... a minha câmera é... Como é que chama? É um upper angle, é uma vista superior. E, como a gente já comentou, sem perspectiva, sempre isometria. Aí eu vou encaixar algumas formas básicas bem clarinho e depois é direto no traço. Quem tiver mais dificuldade pode fazer mais esboço, né? Mas vai depender de cada pessoa. Deixa eu dar um marker também, eu coloquei, né? um timer pra mim de 10 minutos. Você botou marker? Não. Pronto. Aqui vai ser o marker da Sakura. Tá. Primeiro desenho. Eu dei olho nisso, tá? Tá bom. Quando terminado também dá um clipe, tá? Podem comentar. Pronto, outra coisa. Pelo fato dele fazer corpos mais reais, você não vê a menina com a cintura hiper fina. Mesmo na Tsunade, né, que tem uns seios enormes, ela não afina de maneira irreal pra ela ficar mais gostosona. Ela é gostosona
mas não. Ela é gostosona natural. É como se. Do jeito que uma mulher com esse corpo seria, entendeu? Hello, Ryoto. How are you going, man? Orelha no cantinho certo. Outra coisa, é sempre mais fácil você alcançar o traço copiando mesmo o desenho do que fazendo, né? Essa é a dificuldade.
Gente, vocês podem fazer esse treino com qualquer um que vocês quiserem. O mesmo modelo. Pouquinhos nós vamos arrumando a Sakura aqui. Aí aqui ela tem um zíper. Clavícula. Ó, como eu tava dizendo, o traço é retinho, né? Certinho. Aí você sabe que ele tem uma boa noção de posicionamento de volume no espaço. Deixa eu ver aqui até... Olha, esse negócio de ficar subdividindo o estilo, aqui eu fiz estilo e tal, assim, não é relevante não. Assim, eu desenho dessa forma, puxado pro oriental, porque é o que eu gosto de fazer. E isso não quer dizer que eu não consiga fazer outras coisas. Desenho é desenho. Quem estuda o desenho vai desenhar de qualquer forma. É porque tem um pessoal que, assim, ficar subdividindo as coisas, eu não acho legal. E eu respondo dessa forma porque tem muita gente que fala assim, você desenha mangá, então você desenha pior do que o cara que faz realista, entendeu? Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Porque o conhecimento do desenho é um só, né? Você vai desenhar, você vai ter que levar em consideração volumetria, anatomia, posicionamento. Aqui não ficou bom o volume. Peraí. Pra desativar?
Valeu, Indy. Até mais. Tchum, tchum, tchum. Desenhar o mínimo de linhas e acertar não é fácil não, viu? À medida que vocês forem desenhando, façam um jogo mental. Pensem, eu sou fulano. Eu sou outra pessoa. Eu desenho assim. Tem que fazer esse jogo mental. Você tem que se enganar. Todo desenho é enganação, é uma ilusão. Então, se você não começa acreditando que nessa ilusão, ninguém vai acreditar. Como eu tava dizendo, você falar assim, por que que eu não é uma coisa, eu não gosto quando a pessoa vem, e o semi-realismo, e o realismo, gente, parem com isso. Você tá respondendo a Miriam? Parem de subdividir as coisas. Você tá respondendo a Miriam? Que eu tava comentando antes. Quase todo dia, na verdade, a gente fala disso daí. Não se ligue nessa coisa de estilo mangá, não, porque mangá só é estilo fora do Japão. Hokuto no Ken e Kochikami não tem o mesmo traço. Hokuto no Ken e Doraemon. Jojo e Doraemon não tem o mesmo traço. Berserk e Lucky Star não tem o mesmo traço. O que é que faz aquilo dali ser mangá? Sabe? Não existe isso aí. Mangá no Japão só significa história em quadrinhos. Inclusive, qualquer comics da DC como Homem-Aranha, X-Men, lá é chamado de mangá. E também não quer dizer que o cara que faz o Lucky Star não sabe dos conceitos que o Tetsuhara sabe. Não significa isso. Porque ele significa tem que só saber. Que ele escolheu ir para aquela ele tem que saber volumetria do mesmo jeito. Ele tem que posicionar as bonecas no cenário do mesmo jeito. Sim. A grande diferença, na verdade, é porque o mercado americano de super-herói, viu, gente? De super-herói. Não é todo o mercado americano, não. Mas o que rende mais dinheiro dentro do comics americano é o de super-herói. O mercado americano de super-herói exige um traço quase que padrão. E por um tempo ele fica numa tendência. Já foi Jim Lee, já foi Mike Deodato, já foi Buscema, já foi aquele cara que a gente gosta muito, Travis Charest. Sabe? Isso vai mudando com o tempo. Mas o do quadrinho americano é sempre aquela tentativa de super-herói, de novo. É sempre meio que tentando forçar aquele realismo fantástico, né? Enquanto no japonês não, se existe liberdade. O pessoal não... Tipo assim, você não vai
deixar de publicar uma história boa porque o traço não obedece esse padrão. Entende? Não é assim que funciona lá. Eles têm outros padrões, inclusive os padrões deles são extremamente rígidos, não são tão simples de entender, mas são padrões diferentes. Agora sim, não é que não existe um estilo mangá, né? É porque essa coisa de estilo mangá é uma coisa que só tem conotação fora do Japão. Mas eu não consigo identificar o que é estilo mangá. Eu consigo identificar que existe uma tendência ocidental de dizer que determinadas coisas são mangá, como olhos grandes, carinhas de chibi e uns exageros nos rostos que eu acho horrível. Pois que é coisa que até o Naruto mal faz, né? Não, quase todos os mangás não fazem. Pois é. Os mangás de hoje não fazem. Era de uma tendência que existia do mangá jovem. O que é mangá jovem? É um mangá dos 60, 70, que tinha bastante caricatura, mas que foi perdendo, porque enjoaram. Detalhe, 60, 70. E aí a gente pega essa mesma referência e considera que mangá é isso aí. É sempre assim, né? Entendeu? Isso, de novo, é uma coisa ocidental. É a gente que considera assim, é a gente que faz desse trabalho, né? Porque isso acaba prejudicando a gente no entendimento, a gente de entender o mercado deles. E por que a gente precisa entender o mercado deles? Para ver se a gente entra também. Afinal, muita gente quer publicar no Japão. E aí começa a fazer uma coisa que parece, mas não é, ou que é uma caricatura feia de como realmente é. E é isso que você mais vê no Ocidente, umas caricaturas feias de como seria o mangá, sendo que para eles isso não existe. Esse treino é muito bom, porque ele obriga você a fazer coisas até que você já fazia, só que prestando atenção é mais difícil. Diga aí outro personagem pra fazer depois. Acho que é a Ino, né? A Ino eu acho bem interessante bem ela, porque ela na segunda parte da história ela se torna uma personagem extremamente física na forma de lutar e um dos principais assets de Konoha. Não só ela, mas o clã dela mesmo, que é um clã extremamente importante porque é um clã que depende toda a comunicação de Konoha é baseada no clã dela. É legal demais, né? Porque não só a habilidade de trocar a mente, mas também de telepatia que o clã tem. Uma habilidade que dentro do escopo de ninja, de guerra, de informações, é hiper útil. E eles usam quase como uma internet, né? Sim, é uma rede neural. Rápido. Que é muito melhor do que a internet, é uma rede neural. É um dos aspectos que, na verdade, está sendo explorado melhor agora em Boruto. Foi até levemente bem explorado na guerra, mas que faz uma diferença danada. Na guerra final eu achei muito massa. Pois é. E ela se torna muito forte, porque ela consegue, no momento da guerra, ligar todo mundo. E aquilo dali não é um negócio que ela poderia fazer. Tanto é que Shikamaru pede, você consegue fazer. Rapaz, não é questão de se eu consigo, tem que ser feito, né? A gente precisa disso pra ganhar? Então eu vou dar um jeito. Tipo, a mulher é grossa. Cara, é porque, de novo, é um problema da Jump, assim, com personagens femininos, porque quem queira, quer não, os caras querem se ver representados nos boys, mas tem muita personagem feminina ali em Naruto e em algumas outras obras que, se tivessem mais tempo de tela, né, que a gente diz tempo de tela, se tornariam personagens muito mais interessantes.
Clipe. Pessoal, vocês podem clipar o que vocês quiserem. Clipa aí, porque se for um negócio que vocês acham interessante e queiram ver de novo, pode clipar. E se quiser, pode botar nas plataformas de vídeo que vocês usarem, sei lá, Dailymotion, YouTube, para ver mais tarde. Eu só peço que deixe aberto para que qualquer um que queira ver possa ser informado. E, se possível, linkar o nosso canal no YouTube, que é o Editense também. Sempre achei legal o mangá de Naruto, porque bota essas texturazinhas no chão e você sente que é um chão. É besteira, mas eu gosto. Sempre faço uma área assim, que nem eu fiz, pra não cortar o desenho.
Pense no espaço que o personagem vai ocupar antes de começar a desenhar. Que assim você evita tanto área vazia, né, áreas sem uso, como não corta. Vou fazer a sombra do jeito que ele faz, no chão. Pedacinho de árvore. Aqui eu troquei de lápis para não sair tão forte quanto a linha dela. Você coloca um balão e um kakimoji, você tem um quadro de Naruto. O que foi, pô? Eu descobri que você não pode alterar artigo de cavalo na Wikipédia pelo motivo mais absurdo do mundo. Por causa do Mr. Hands. Que é isso? Então, Mr. Hands era o nome do cavalo que os caras tentaram usar num filme e matou um cara porque fazendo todo o interior do cara sangrar. Os caras que estavam filmando zoofilia e o cara era penetrado pelo cavalo. Caralho! Aí por causa disso, porque o pessoal tava botando isso na... Isso tá meio pesado aqui pro horário, não? O pessoal tava botando isso na Wikipédia de cavalo. Paulo. Aí o quê? Foi um pouquinho pesado pro... Eu posso fazer o quê, pô? Tava na Wikipédia de cavalos. Aí por causa disso, ninguém pode alterar a Wikipédia de cavalos. Certo. Todo mundo que tá aqui agora assistindo nunca mais vai esquecer disso. Não procure Mr. Hands no Google. Isso. Ninguém que tá sabendo disso agora, porque tá aqui, vai procurar isso. Ninguém. Também conhecido como Two Guys One Horse. Não estamos induzindo ninguém a procurar isso no Google. Tudo ilusão. Uma outra coisa que ele costuma colocar é a separação aqui com a Shura. Assim. Pronto, temos o nosso primeiro.
Paulo está sem controle. Vou ajeitar isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer a Ino. Boa tarde, Mago Agiota. Tudo bem? Agora eu achei a agiotagem começou. É. Estou fazendo oval demais. Preste atenção. Vamos lá, número 2. Ino. Qual a pergunta? Pichei? Ah, puxei. Não. É uma coisa tão específica o pé. Tentei fazer do início ao fim, tentando ser ele, né? Que é difícil. Difícil mesmo. Certo, a Ino pequenininha tem bandagens e a Ino maiorzinha tem essa com fishnets, né? Né, Paulo? É com essa roupa aqui, né? Oh, really? Why it's so hard? Falem aí, gente, quem é que tá desenhando? Quais são as suas dificuldades? Paulo, eu vou ali no banheiro, rapidão.
Tem a mão pesada? Eu também. Bem tenho. Gosto de riscar forte. Marcador para o segundo desenho. Normalmente a dificuldade de cabelo são duas coisas. A primeira é você não saber fazer a cabeça que está por baixo. Então, faça sempre a cabeça que está por baixo antes de colocar o cabelo. Aí você vai marcar onde o cabelo começa, certo? E a segunda coisa é o caimento do cabelo. Ó, estão vendo aqui essa bonequinha aqui, ó? Ó, essa bonequinha aqui da live. No alto da cabeça dela é onde começa o cabelo. E aí as mechas seguem o movimento, ó, segue o mesmo caimento. Tem o ponto de origem em cima e vai caindo. Então é daí que você tem que puxar o movimento do cabelo, entendeu? Você não faz de qualquer forma, você não faz de qualquer jeito. Ele tem uma origem. Com essas duas informações, agora que você tem essas duas informações, veja nos outros desenhos e aí tente fazer o seu. Ele só é difícil enquanto você não raciocinou dessa forma. Depois é só você tentar fazer isso na prática. Porque desenho não é só a teoria e também não é só a prática, né? Você pode fazer 1000 desenhos, se você não raciocinar sobre eles, se você não tiver a base teórica, você também não vai fazer.
eu acho que você chegou depois, né? A gente tá fazendo o training camp em cima do artista Masashi Kishimoto. No início da live a gente comentou quais eram os aspectos do traço. E aí, tô no segundo desenho de 5, desenhando alguns personagens de Naruto, a tentar aplicar os elementos do traço dele no meu próprio. Esse é o objetivo do training camp, referenciado um artista. É mais difícil. É sim, Kobold.
Não, mas é como eu falei pra a Meiuri. Não é criatividade. É você entender como é que funciona. Não precisa ser criativo. Você não precisa ser um cabeleireiro pra desenhar cabelo. Tem muita coisa que as pessoas repetem que parece que é pra desencorajar. Por exemplo, não tenho criatividade pra isso, por isso nunca vou fazer. Não tenho talento pra isso, por isso nunca vou fazer. Isso aí é um saco. Não faça isso com você. Isso atrapalha muito o seu crescimento. Você deixa de ver as coisas como elas são e passa a olhar sob a perspectiva de alguém que fracassou. E aí por isso você já vai automaticamente fracassar. Sim. O caminho do fracasso, assim, a pessoa que fracassou não tem o que ensinar sobre como chegar à vitória. Não, acho que não fica muito não. É tipo aquele dia que parece que você tá com febre, mas não tá. Sabe? Você sente tudo quente, bem mole. Só depois que você dorme aqui a coisa melhora. Eu sei que não é doença porque eu já passei por isso mais vezes, né? É experiência, né? Tô sentindo que é um domingo bem padrão, assim. A moleza. É domingo. Já é domingo. Piora muito. Tudo meio paradão mesmo. Às vezes eu esqueço que é domingo, porque agora que tem as lives de domingo, o domingo se tornou um dia melhor. Mas o corpo tá acostumado a não se sentir bem. O que foi? Frio, é? É frio. Tô dizendo, o clima tá mudando. Tem uns dias que eu tô nesse negócio. Eu posso segurar o chave. Graus, Ave Maria. Por isso tá frio aqui. De manhã, 29 graus, você é louco. Tá frio. Ninguém aguenta não. Mas então de noite deve estar dando o quê? 22? Não, vou bater os dentes. Por isso tá frio.
E aí, vocês estão desenhando? Pode só olhar, não. Pode não. Todo mundo tem uma paixão secreta por Naruto. É mesmo, tem esse meme, né? Desenhar Naruto beijando Sasuke. Isso daí é canon. Então. Aí você cresceu. Aí você... Como é que você diz? Você cresceu e viu que você era criança. É, criança não entende nada, não. Então tá sendo diferente. A gente é criança, com cara nossa, conversa muito bicho. Não é quando a gente cresce, não fala da mesma bicho. É. Uma vez a gente teve uma discussão bem grande com uma pessoa que disse que Naruto era ruim. Não, até aí tudo bem. Quando ele dizia que era gosto dele, né? Ele não gostava. Mas quando ele disse que era ruim, eu vou pra ruim, em que sentido? Que aspecto? Que aspecto? Não, não gosto da história, não. Não gostar da história, não disse que o negócio é ruim. Você não gosta. Aí quando o cara solta o argumento, não, é que no anime, epa... Anime não é... Anime não é obra original. Negócio show de fila pra ganhar dinheiro. É que nem dizer que os livros de Game of Thrones é ruim porque... Por causa da série, né? Por causa da série. Melhor. O que, por exemplo, aquele outro que a gente gosta, aquele mangá, Zetman. Zetman é um mangá maravilhoso. O anime é a pior bosta que já foi feita. O anime é o resumo do quanto os animes podem serem ruins. Estragar um mangá. Estragar a referência. Pois leia, vale a pena. Bom. Você ri, chora, chora. Pois é bom conhecer a obra original. Se você gosta de mangá, você tem que apreciar o suor deles, né? O quadrinho que eles fizeram. E é muito bom. O mangá também é muito mais rápido. Em uma semana você vê... Se você assistir 3 episódios de anime, numa semana, um mangá, você pode ler um mangá inteiro por dia. Conhecer várias coisas diferentes. Todo fim as luzes estão piscando, o jukebox está quebrando, amado do Batiste, pau tá quebrando. Essa música, desde a apresentação deles lá em Fátima Bernardes, que o cara esqueceu a letra.
E o outro fica mangando. E aí, Paulo, qual é o próximo personagem? Paulo? O personagem, acho que você podia pegar pra finalizar um deles. Né? Finalizar um deles, certo? Qual que você gostou mais? Porque senão a gente não almoça. Então eu vou terminar essa saindo. A gente pausa pra almoçar. Isso. E eu volto. E aí volta em outro assunto. Sim. Do live. Aí a gente começa a time attack. Mas enfim, gente, é isso. Training Camp vai ser assim. E... Antes do time attack, se você quiser, você pode finalizar o desenho para depois fazer time attack. Eu acho até legal, porque eu posso finalizar do mesmo jeito. Sim. Vai colocar o preto, né? Eu notei que eu não botei o frame da câmera. Não? E é tão rapidinho que dá pra fazer os dois. Porque desenhar é que demora mais mesmo. Sim. E a etapa de desenhar sempre tem que ser a mais demorada, viu? Sim. De todo o processo. Principalmente se você estiver prestando atenção. Aí vai prestar atenção a uma coisa que você não prestava. Tokyo Ghoul, eu não sei muito do anime, mas o mangá tem uma hora que fica hiper confuso. Porque você não consegue acompanhar a quantidade de personagens que ele bota. É assim, o Ishida Sui, né? Ele muda muito o traço dele. Ele evolui muito rápido, constantemente. Então o desenho do 1 e do final tem personagens que você não reconhece mais. Agora me entenda bem. Eu acho a história do Tokyo Ghoul maravilhosa. Sim, a gente mas gosta eu muito. não gosto como a partir do Tokyo Ghoul Ré ela é contada. Porque ela assim, você se perde rapidamente. Sim. De uma página para outra. Porque tem muitos personagens, muito mesmo. O anime também, eu não sei te dizer se estragou, porque o anime foi supervisionado diretamente por ele. Ele fez Ele fez uma outra ordem de eventos. Isso antes do Rei, exatamente, foi supervisionado. Ele cria um final diferente no anime original. Só que eu tenho pena do pessoal que foi animar a partir daquela parte depois do Jason, porque ali já tá bem confuso. Ainda dá pra entender, ok, mas já começa a ficar bem confuso. E quando chega no Ré, nossa senhora, você tem mais de 100 personagens ali pra lembrar, é difícil demais. Agora sim, o cara é discípulo de Togashi, né? Ele foi das poucas pessoas que conseguiu ser assistente de Togashi por um bom tempo. Eu acho que ele foi num grupo pequeno, sim, às vezes até sozinho, né? E Togashi é uma das pessoas que trabalha muitos personagens. Só que você lembra de cada personagem de Togashi. Então eu acho que assim, ele meio que influenciado pelo sensei dele, porque ele gosta mesmo, ele até fez um mangá do Hisoka que é oficial dentro da história, mas assim, ele não consegue ter o mesmo sucesso, mas também ele é bem mais novo que Togashi, viu, gente? Ele tá melhorando bastante. O novo mangá dele é muito bom, inclusive. E aí ele tá trabalhando cada personagem bem mais devagar do que ele trabalhou em Tokyo Ghoul. E ele nesse Shoujin X, né, que tá saindo na Shonen Jump, no Manga Plus de graça. Pois é, no Manga Plus, ele tá fazendo os personagens mais diferentes entre si. Então, dentro de um mesmo grupo de personagens tem uma menina bem baixinha, o olho enorme, junto de um cara hiper musculoso, grande, sim, entendeu? Ele tá variando mais. Aí é fácil.
Yeah, but Togashi can do yachts, man. Togashi doesn't even need to work anymore. And the thing is, I prefer him doing hiatus and taking care of his health than working like the Japanese schedule. The schedule of Japanese comics are really, really, really strange, man. They really tight. It's common for Japanese authors to die while working. They have this kind of culture, and the way Togashi behaves now, it's a way that needs to be done. Remember about Oda from One Piece. Oda was sick. He had to take surgery because he had a lot of stomach issues, and because of this, the Shonen Jump decided to put Oda on hold for 1 or 2 weeks per month, even if he wants to work, because they are really addicted to work. And Togashi right now has a lot of problems with stomach and back pain. A lot of back pain. Since Yu Yu Hakusho, he has back pain. Exatamente. O que importa é terminar. E se ele não conseguir terminar, ele tá fazendo, tá tentando. Ele nunca parou. Ele já entregou uma história maravilhosa que ninguém consegue fazer igual. Sim. Sabe? E então eu não tenho nada. Não, ele tem que levar o tempo dele. O cara já entregou pra gente Yu Yu Hakusho, Level E, ele não tem nenhuma obrigação com a gente mais não. E a Saga das Formigas. E a Saga das Formigas. Se ele dissesse assim, eu vou parar, tudo bem. Ele fez a Saga das Formigas, que é a saga mais perfeita em mangá que eu já li. Sim. Me arrepio só de lembrar. Bem que eu tô adorando esse arco do continente. Sim. Ele consegue deixar uma coisa que em qualquer outro mangá seria chato. Sim. Mas que consegue te prender. E todo mundo tava querendo Kurapika de volta, né? E quando ele aparece de novo, depois de uma saga inteira, é de arrepiar. Murata? Não foi Murata. Não foi Murata, não. Murata tá vivo. Murata do One Punch Man. Yusuke Murata é One Punch Man. Quem foi? Agora, Kentaro Miura, que morreu. Sim. Esse foi um dia que eu chorei. Foi um dia muito triste. Um dia que nada deu certo. É o trio Parada Dura, Kentaro Miura, Takehiko Inoue e Yoshihiro Togashi. Aliás, o motivo que Vagabundo não termina é porque a noiva... A esposa. A esposa do Takehiko Inoue deu um ultimato nele, se não separava. E o cara não tirava férias. Ela disse, ei, meu filho, ou sou eu ou é seu mangá, escolha. Você já tem dinheiro aí pra dar e vender. É riquíssimo. O pior é que falta quase nada pra terminar. Quem conhece a história de Musashi, e que ele tá inspirando nos livros do Eiji Yoshikawa, tá praticamente no final. Mas ele tá indo bem devagarzinho. Mas ele merece também. Ele merece. Sim, merece. Não, esses caras, esse trio, ó, se o Kentaro Miura tivesse talvez se ausentado mais cedo, talvez ele tivesse sobrevivido, porque ele morreu de uma coisa que mata muito japonês, inclusive, que são problemas de coração. O cara trabalhava sob pressão, comia mal, sabe? A gente vai fazer um baiãozinho, né, Paulo? Sim. E o pior é que ele tinha acabado de se casar, não tinha nem 3 anos que ele tinha casado. Eu fiquei feliz, viu? Não, Kentaro Miura casou, eu... Porra, finalmente. Ele é um cara que vem desde a escola já produzindo Berserk. Sim.
Ele já vinha pensando desde a escola. Foi assistente de Hajime no Ippo. Quer dizer, não sei se Jorge foi... Morikawa, né? De Jorge Morikawa. Não sei se foi em Hajime no Ippo, mas eu acho que foi. No comecinho, assim. E passou por Tetsuhara também. Exatamente. Quem passou por Tetsuhara também foi o Takehiko Inoue. Não, o Takehiko foi com Hojo. Sim, Tsukasa Hojo. É. Sim, É porque é tudo da mesma editora, eu me confundo. Pronto. Hojo Sensei. Do mesmo A gente jeito. tem uma foto com o Hojo Sensei, viu? Se vocês não conhecem o Tsukasa Hojo, olhem, tem que olhar. Quais foram as obras que ele fez? Ele fez o City Hunter, que não é famoso aqui no Brasil, mas... É hiper famoso mundo afora. Mas França, Itália, hiper famoso. Nos Estados Unidos e nos países latino-americanos. Eles conhecem, só que no Brasil... Não entendi por que não saiu. Porque nunca veio pra quando cá. saiu Hokuto no Ken, vai sair City Hunter também. Aí então, não. Né? Aí ele fez o City Hunter. Exijam nas editoras daqui. Ele tá ainda desenhando a continuação do City Hunter, que é o Angel Heart. Ele ainda faz, ele é um monstro, gente. Meu Deus do céu, um monstro. A gente, quando foi pra lá pro Japão, a gente foi pra Comics e os caras mostraram as páginas dele, originais. Não podia nem tirar foto nem filmar. Não, o cara disse, o editor deles, ninguém vai tirar foto disso. Guardem na lembrança. Vocês podem olhar, mas não podem tirar foto. Baby, baba, olha o que tem. Fazer um cenáriozinho também. Tá vendo aí? Eu tô com uma música muito boa na cabeça. Bem feito pra você, agora eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais. Olha, ele dizendo aí. Confirma. Eu vi. Morikawa Sensei. Vocês sabiam que o Jorge Morikawa agora é amigo íntimo? Não, tira onda todo santo dia do mangaka do Made in Abyss. Eles estão em carne agora. Tá muito o Twitter legal. deles, eles ficam o dia todo um provocando o outro. É muito massa. Aí, fora isso, o Togashi tem um Twitter onde ele atualiza. Inclusive, ele já atualizou que o capítulo 401 tá... o storyboard tá pronto. Que vai ter que finalizar e que parece que ele conseguiu finalmente organizar o espaço de trabalho, porque o Togashi tá migrando pro digital para conseguir trabalhar deitado por causa das dores. E aí ele tava usando tipo um iPad, era um iPad, né? Um negócio assim. Não sei, mas ele tava trabalhando muito deitado mesmo. Deitado e tava com problema, porque deu uma parada agora. A parada foi porque eles estão tentando organizar como é que vai imprimir para fazer as retículas e os detalhes dos assistentes, porque isso daí tava travando o processo de trabalho, a velocidade. O fluxo, né? Isso é bem assim mesmo. E aí, segundo ele, essa semana que ele postou, ele disse que parece que eles encontraram um fluxo bom. Conseguiram ajustar o fluxo. Olha, teve um tempo que Togashi não tinha assistente em Hunter vs Hunter. Não sei se vocês sabiam. É porque ele não gosta muito, né? Ele não gosta de ter assistente porque ele acha que diferencia muito do que ele queria fazer. Só que, como recentemente está muito difícil, aí ele está trabalhando com assistente também. Pronto, uma das coisas também que eu gosto da arte de Kishimoto é que sempre tem algum cenário completando. Se eu fizesse só os personagens, eu não ia ficar tão legal, mas quando você bota um pedacinho de cenário, completa o negócio. Bem bom. Aliás, um tema para um próximo... Um próximo prato, que eu acho que é o The Sun. The Sun, né? Togashi? Não é bem Togashi. Togashi também. A gente faria um de Togashi e um The Sun. Mas eu acho que The Sun primeiro, para depois a gente ir para Togashi. Porque Togashi é um praticante de uma atividade chamada The Sun, que quer dizer desenhar... Ai... Ligado? Não, soluço, doeu. Beba água. The Sun
quer dizer desenhar em francês mesmo. Só que se diz a prática de você sketchar ou de lápis ou de caneta. Vocês já viram Giovanna fazer muito isso aqui. E Outro soluço. Levanta a coisinha. Enquanto eu bebi água. Peraí. Isso às vezes é de estar sentado muito tempo. Terminei vermelho. Desenhar em pé. Peraí, eu vou botar isso aqui embaixo pra subir. Ó, se Giovanna, que não tem. Vou desenhar em pé. Que não tem doença genética nem nada, tem essas dores, esses problemas, imagina o Togashi que já era afetado por isso desde o começo da carreira. Quando ele desenhava o Yu Yu Hakusho, ele deitava no chão de tanta dor. Que era o único jeito que ele conseguia desenhar. O final de Yu Yu Hakusho ia ser maior, só que ele não aguentou. Aí ele deu uma finalizada ali, na pressa. Na verdade, o Yu Yu Hakusho tava pegando a maturidade que ele aplica em Level E e melhora em Hunter vs Hunter. Ele tinha criado o conceito de territórios, tinha colocado algo além de somente uma escala de poder. Mas de um torneiozinho com 5 personagens. Não, né? o torneio no final foi para encerrar a história porque ele queria encerrar de qualquer jeito. Entendeu? É porque é um modo rápido terminar. Vamos colocar um chefe final de uma vez. Quase isso. Pronto. E naquela época tava na moda de mangás com torneio. Foi a época dos torneios. Vocês dizem que a modinha Isekai, mas moda mesmo foi essa época, que tudo era um torneio. Entre 92 e 98, todo mangá tinha um torneio. E isso às vezes até mangá que não tinha nada a ver com shonen, nem de luta e tal. Sempre tinha um torneio. Aliás, Naruto ainda usou isso, né? Vocês sabem que Naruto é de 98, né? Com o negócio subindo aqui, até que é bom desenhar em pé. Pois é, Naruto começa em 98 ou é 97. E assim, eles ainda tentavam aplicar alguns conceitos. Mas depois é rapidamente abandonado, né? Tanto é que o exame Chunin, na verdade, só acontece uma vez, é abandonado. Naruto termina lá o mangá como Genin. Na verdade, como Hokage, né? Anos depois, mas quando termina a Guerra Ninja, ele ainda era um Genin. Por quê? Porque todo aquele conceito de torneio foi abandonado para a história fluir de outra forma. E aí ele tem que passar no exame, né? Mas mesmo assim, para você ver como o pessoal gosta desse conceito de torneio, é a fase que a maioria das pessoas tem saudade do torneio do exame Chunin. Só porque era nesse modelo de torneio. O que não quer dizer que histórias com torneio funcionem hoje, viu, gente? A gente cansa de ver a mesma coisa. Não tem jeito. E a gente sempre acaba comparando. Principalmente quando tem uma referência bem melhor. E várias. É que nem uma vez eu tava dizendo, pessoal, não, porque tem um mangá de basquete novo muito bom, aquele Kuroko no Basket. Gente, eu não consigo assistir, nem ler aquilo não. E por quê? Porque eu li Slamdunk. É impossível que eu consiga gostar de qualquer outra coisa de basquete depois de Slamdunk. Eu ia dizer outro, esqueci. Tem vários. Inclusive na Jump Plus agora tem um, mas é tão... Então tem o próprio Kuroko também. Porque o Kuroko fez meio que sucesso lá. Mas eu não consigo. Porque Slamdunk é tão bom que assim, tudo parece uma cópia barata de Slamdunk. Sim, todos os mangás de esporte, de grupo da Shonen Jump são iguais. Não vai... Só muda o traço e só. Porque o personagem principal é do mesmo jeito. Os amigos também. As interações são quase as mesmas sempre. Você sabe que ele vai ter uma dificuldade, vai ter um torneio regional, ele quer chegar no torneio nacional. Enfim.
consigo. E pra piorar, eu jogava basquete. Aí é que eu não consigo mesmo. Aí se botar poder também não consigo. Se botar poder... Porque o cara fez um negócio indo na linha realista tão bom que não precisa de poder pra nada não ali. Você vê o poder, presta não esse mangá. Eu tenho um problema com história de samurai com poderzinho. Porque vagabundo tá aí. A gente se forçou a ler aquele de samurai com poderzinho. Qual? Aquele que é o menino do... O menino que é Água e Fogo, da menina Nezuko. Ah, sim. É o... Demon Slayer. Demon Slayer. Mas ele vai em outra linha também. Mas Demon Slayer é um bom mangá. Eu gostei porque ele foi rápido. Ele foi do início ao fim. Pronto, acabou. Chega atípico na Jump. Não enrolou nada. Ela quis contar essa história assim. Bem, conversas à parte. Espero que vocês tenham gostado do Training Camp. Pra quem não entendeu muito bem ainda, eu acho que é uma questão de prática, de fazer mais, da gente fazer mais também, Training Camp. O próximo Training Camp vai ser daqui a 2 semanas. E o tema não será fanart, vai ser sempre assim. Eu já estabeleci o tema, não? Não, vai ser Não, a gente não falou. Eu acho que eu estabeleci. Vai ser com fanart. E o seguinte não vai ser fanart, vai ser outros aspectos de desenho que a gente vai treinar. Mas sempre assim, só linha, ninguém vai sombrear nada. É desenho puro, certo? Desenho puro sempre.